Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, hoje trouxemos um convidado muito especial e muito querido, que trouxe até presente pra gente. Eu vou apresentar ele, formado em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Marketing Digital. Tem 15 anos de experiência na gestão de contas digitais de grandes companhias e na coordenação de equipes de alto desempenho, com atuação de mais de uma década no mercado publicitário. Além disso, é autor do livro Economia da Influência, título que explora o mercado do marketing da influência junto a todas as suas oportunidades de negócios. Bem-vindo ao PowerCast, Flávio Santos. Uhul, bem-vindo! Que prazer estar aqui, eu tô muito feliz, de verdade. Eu tava aguardando esse bate-papo, guardando conteúdo aí pra contar pra vocês. Obrigado, Bel, Sheila. Eu ouço muito vocês, de verdade. Faz parte do meu dia a dia. Legal. E eu ouço e compartilho. Os meus sócios também já estão viciados aí no podcast. Maravilhoso, estão convidados. Beijo pra todo mundo também. É um prazer estar aqui. Obrigada. Não, e eu já tô cheia de colinhas, né? Primeiro que eu quero mostrar o livro dele. Olha que coisa mais linda, gente. Lançou faz quanto tempo, Flávio? Eu lancei faz Que Bebel estava, né, Bebel? Exatamente um mês. Exatamente Faz um mês. Aonde acha um livro pra comprar, Flávio? O livro tá na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Leitura, Livraria da Vila, tá no Brasil inteiro. Tá uma loucura, assim, sucesso de vendas. Não tenho dúvidas. Ficou 15 dias livro mais vendido da Amazon. Que incrível! Sabia? No Brasil, e 8º livro mais vendido de empreendedorismo no Brasil. Assim, que máximo! Fiquei super feliz. A repercussão me surpreendeu, mas tá um livro super gostoso e leve de ler. Então recomendo, gente, Economia da Influência aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, eu já tô curiosa pra ler também. Bom, eu vou começar com as minhas perguntas, já saindo um pouquinho da nossa pauta, vou pra essa parte mesmo do livro que tá falando. Quero saber um pouquinho, né, com toda a sua experiência de mercado, essa mudança, principalmente dentro da pandemia, que trouxe essa parte digital muito mais forte. Qual é o seu ponto de vista para quem tem, principalmente, já que a gente está falando de empreendedorismo aqui, né? Principalmente para quem empreende. Não, muito bom. Eu acho assim, a pandemia gerou oportunidade para muita gente. Eu acho que o digital apontou muitas oportunidades para muita gente que estava em casa, que não tinha muita oportunidade do que fazer, que não tinha muita saída. A gente viveu aí 2 anos que eu chamo de hiperdigitalização. Né? A gente entrou num mood que ou se você expunha na internet para lançar o seu produto, divulgar o seu serviço, ou você ficava escondido. Não tinha tanta opção de out of home, não tinha tanta opção de evento, não tinha tanta opção de divulgação. E nessa curva, o digital gerou uma oportunidade muito grande. Isso respingou diretamente até na nossa empresa, indo mais para o lado de empreendedorismo, assim. Eu não me esqueço que a gente saiu da pandemia, aquele março fatídico de 2019, com 11 colaboradores na empresa. E a gente retomou agora o presencial com 65 funcionários. Uau! Isso nesse gap de 2 anos e pouquinho que a gente teve. Então, assim, teve muita gente que conseguiu surfar nessa onda, conseguiu entender. No nosso caso, a gente sabia que era uma oportunidade. O marketing digital, o marketing de influência já era uma demanda muito bem vista pelos anunciantes, pelas agências, pelos clientes. E eu acho que isso só se potencializou nesse momento de verdade. Então, é igual guerra, a pandemia, né? Tem os que choram, os que vendem lenço. O marketing digital foi uma oportunidade para que muita gente conseguisse ter renda extra, oportunidade de trabalho. Eu acho super legal falar isso, Sheila, porque assim, as pessoas banalizam um pouco o papel do influenciador, né? Como sendo uma profissão que é muito fácil pegar o celular e gravar. Exatamente. Vocês que estão trabalhando com isso também sabem que é muito trabalhoso. Você tem que roteirizar, você tem que criar um cronograma, tem que ser conteúdo atrativo, tem que ter um super planejamento. É difícil ser influenciador. E eu acho que gerou oportunidade de emprego para muita gente. Hoje o Brasil saiu uma pesquisa recente, até na Veja, eu estava lendo antes de vir para cá. O Brasil é o país que mais tem influenciadores no mundo. E isso é oportunidade de emprego, é uma forma de monetização, de capitalização também. Então a gente não pode desconsiderar também esse fator, essa informação. Então foi muito oportuno para muita gente, para as empresas que trabalhavam com isso, para as pessoas que dependiam disso para divulgar os seus produtos, os seus serviços. Eu acho que movimentou literalmente a economia da influência. O marketing digital acho que foi um catalisador de muita coisa para muita gente nesse período. Até quero fazer um adendo, que eu li a mesma reportagem que você. Sim. E não fiquei surpresa, né? Porque o brasileiro, ele gosta de mostrar. E eu vi também uma outra colunista fazendo uma observação, ontem eu li também isso, que era sobre a diferença
da influenciadora, do influenciador brasileiro e do europeu. Que o europeu, ele não fala, ele só mostra imagens. E ele vende muito bem produto. Tem gente que nunca mostrou o rosto. E assim, é cotado por Dior, por grandes marcas. E o brasileiro precisa estar no briefing dele e ter que falar. Porque eu acho que o brasileiro é um modo diferente de ponto de vista de venda. Cada país se comporta de uma maneira. Os Estados Unidos, por exemplo, não é um país que tem muito influenciador. Eles têm big names, celebridades, Kim Kardashian, nomes com muitos seguidores, mas não é um país que trabalha com micro-influenciador, com criador de conteúdo. São celebridades que exploram as plataformas como canal de comunicação. Até esse pessoal do TikTok, assim, você acha? Exatamente. Então, assim, eles já têm alguma outra profissão, eles já têm algum outro vínculo de trabalho, e eles usam a plataforma, às vezes, como entretenimento, como divulgação, mas não vivem disso. O brasileiro se comporta diferente nas redes sociais, né? Tem uma pesquisa que eu conto no livro que no Brasil tem mais celular do que geladeira hoje em dia. Tô chocada. Isso é muito relevante. As pessoas estão muito conectadas, né? Quantas horas por dia que a gente passa no celular? Então, o marketing digital, o marketing de influência nunca foi tão presente nas nossas vidas, né? Quem nunca ficou sem bateria e ficou louco? Esses dias eu esqueci meu carregador no escritório. Eu pensei, gente, como que eu vou acordar? Como que eu vou saber que horas que já tá na hora de ir trabalhar? Né? Você fica refém. Eu acho que refém, no bom e no mau sentido. Porque eu defendo também que é muito necessário você desconectar, ficar offline, curtir o momento, estar presente, olhar no olho. Eu acho que isso é super importante. Mas a gente está muito dependente, né? Sim. E as marcas já se atentaram para isso. Tanto que o livro ele é muito dinâmico, a gente coloca uns QR Codes para as pessoas lerem artigos fora. Já traz o digital junto com... Eu acredito muito nesse poder do transmídia, que é que você produzir conteúdos diferentes para plataformas diferentes. Já amei, gente, o livro. E como eu estava escrevendo um livro sobre isso, eu não queria que o conteúdo, o conhecimento terminasse aqui. Eu queria incentivar as pessoas a ir para o digital, a pesquisar, a ler as pesquisas complementares que a gente trouxe, a responder alguns questionários, algumas brincadeiras que a gente trouxe. Eu acredito muito nessa questão da transmídia. E tem algumas brincadeiras que eu trago aqui no livro, justamente para incentivar as pessoas a entender o quão conectadas elas estão, né? Assim, as marcas já veem muito valor nisso, mas o quão dependente você é. Tem uma brincadeira que eu faço que é para você lembrar quais as marcas que estão na primeira tela do seu celular. Eu lembro de cabeça que o meu era o meu banco, era o aplicativo de transporte, enfim, o Waze talvez, que eu uso muito. E isso é tão relevante no quesito marca, você lembrar das marcas que você... Quantas vezes por dia que você desbloqueia o seu celular? Talvez mais de 100, 200 vezes por dia. Que loucura, né? Todas as vezes que você desbloqueia, você olha para essas marcas. Você não passa 200 vezes em frente a um outdoor, você não escuta um spot de rádio 200 vezes no mesmo dia. Mas eu vejo a marca do meu banco no mínimo 200 vezes por dia. Gente, que aula aqui hoje, né? Então assim... Que é uma coisa que você não... Uma coisa que a gente não analisa no dia a dia, né? Olha quantas vezes eu vejo isso. Exato, exatamente. Você consome o tempo inteiro e não observa. É aquela sensação de marca, de ser a primeira a ser lembrado. Então, se fala de banco, com certeza eu vou lembrar do meu banco, que é a marca que eu vejo todos os dias. Aplicativo de transporte público, a mesma coisa. De transporte, de mobilidade, a mesma coisa. O Waze e várias outras coisas, edição de fotos. Então, tudo aquilo é marca, né? Então, a quantidade de vezes que você é impactado por essas marcas diariamente... é responsabilidade do marketing digital, é consequência do marketing digital. Gente, eu sou super impactada pelo Candy Crush, inclusive. Eu também, Fica a dica aí, né, aí, pra fazer uma campanha, influenciadora do Candy Crush. Tá vendo? Por que não? Né? Tem oportunidade pra todo mundo. Adorei, gente. É umas análises que talvez a gente não presta tanta atenção, né? E quando a gente consegue entender... Sabe como funcionava isso na era, não offline, mas na era analógica? Porque eu falo muito de influenciador analógico também. Tem alguns influenciadores analógicos, eu trago essa provocação, que são pessoas que não estão conectadas ou nunca estiveram, mas sempre influenciaram o mundo inteiro. Tem 2 nomes que me vêm à cabeça, eu sempre cito eles aqui nas minhas entrevistas e eu cito no livro. O primeiro é o Jô Soares, eu acho ele um super influenciador analógico. Gente, eu fiquei tão triste quando o programa dele acabou, porque meu sonho era nele. Tá vendo o meu também, sabia? Jô, volta! Agora 3 pessoas pedindo, vai ter que voltar. Mas assim, eu leio muitos livros do Jô Soares, sei das peças que são criadas a partir dos livros deles. Ele é uma pessoa que incentiva, que influencia uma comunidade muito grande, ele nunca esteve presente nas redes sociais, né? Então assim, é um influenciador analógico. E um segundo que eu acho que é unânime é a Lady Di.
quando ela nos deixou, as redes sociais nem existiam ainda. Mas e até hoje ela influencia. Vocês têm noção quanto ela influenciou naquela época e como ela influencia até hoje? Todos os movimentos. Corte de cabelo, as roupas que ela usava, as bolsas, os projetos sociais que ela apoiava, o jeito que ela carregava o tabloide ao entrar num táxi, aquilo influenciava as pessoas. Muitas vezes nem era pensado. Talvez ela fazia isso de uma forma muito orgânica, mas isso influenciava o mundo inteiro. Se ela colocava um colar, o colar esgotava no mundo inteiro. Se ela colocava uma roupa num tom específico, aquele tom de cor virava tendência no mundo inteiro. Então, eu acredito que o influenciador existe muito antes das redes sociais existirem. Estou citando exemplo aqui de influenciadores analógicos, né? Então, não tem como a gente negar que a influência sempre existiu. Você tá bem, viu? Porque os dois eu sou apaixonada. Tanto que o livro dela de biografia é um dos meus livros favoritos. Eu sou fanático com família real, gente. Eu sei também, tudo. De ver série, de pesquisar, de ler curiosidades. The Crown, gente, minha série favorita da vida também, maravilhoso. amo. Eu adoro ler as curiosidades, assim, os movimentos que a rainha, ela usa essa bolsa, tem um porquê. Se ela dá um passo errado, é isso. Eu tava conversando com alguém que falou, não, porque o mundo... Quem manda no mundo é uma mulher. Aí na hora eu falei, a Betinha? É mesmo? Eu falei, exato. Maravilhosa. Eu sei tudo que acontece, assim, mas eu sou muito curioso com isso, porque é muito legal a forma que eles influenciam, né? Assim, como a gente fica hipnotizado por essa história. É curioso pra gente que talvez não vive nesse mundo, assim. Mas eu super sou entusiasta desse universo. E eu incentivo as pessoas a serem influenciadoras, né? Assim, eu tô me acostumando a começar a produzir conteúdo agora. Eu vesti o personagem de empresário porque sou ter uma empresa, mas agora com o livro eu me sinto na obrigação de compartilhar um pouco o meu conhecimento. Essa é a missão do livro, né? Quando eu conversei com a editora, isso no início da pandemia, tem uns 2 anos, eu conversei com a CEO da editora e falei assim, olha, Roseli, eu tenho uma missão de compartilhar um pouco do que eu sei com as outras pessoas. Tem muita gente que é curiosa, e esse mercado especificamente do marketing digital, do marketing de influência, tem muito pouco material disponível. Se você entrar na internet, tem muita coisa, artigo, TCC, monografia, mas um livro que talvez reúna as curiosidades, como foi, como será, as tendências, tem muita pouca fonte de pesquisa. E a gente não sabe onde confiar também, né? Exatamente. Tem muita gente falando... Eu achei super curioso porque eu fui abordado por muitas bibliotecas de faculdades pedindo para eu mandar o livro, porque os alunos estavam carentes desse conteúdo. É muito gratificante isso. Eu formei em 2006. Quando eu formei na faculdade, eu formei em publicidade. Nem existia matéria que falava sobre marketing digital e marketing de influência. Ou você procurava saber e ia para o mercado, metia a cara, ou você não aprendia aquilo. Então, era tudo tão novo. As redes sociais são novas também, né? Se a gente for pensar que o próprio Instagram surgiu no início dos anos 2000, né? É muito curioso a gente pensar como a gente viveu sem isso. Né, como a gente viveu sem smartphones, sem as redes sociais. Concordo. Eu não consigo imaginar hoje a vida sem isso. E é interessante a gente analisar os nativos digitais, as pessoas que já nasceram nesse mundo. Eu tenho dois sobrinhos, um de 18 e um de 19 anos, que nasceram nesse mundo, depois dos anos 2000. E são pessoas que têm comportamentos do dia a dia, de rotina, completamente diferentes do meu. Eles não têm nem televisão em casa. É tão louco, né? E se tem televisão, talvez é para o Netflix, é para assistir vídeo do YouTube. Videogame, que seja. Mas assim, não sabem Globo, não sabe a rotina. Na minha cabeça é tão claro que começou a vinheta do Jornal Nacional, é 8h15, 8h30. Sabe quando a gente se situava pelo horário? Jornal da manhã, exatamente, assim, ele falar. Se tá a vinheta do Fantástico tá na hora de dormir, sabe? Assim, é tipo o telefone, né? Fixo. Que ele sumiu de uma forma... Você é obrigado até hoje só porque você é obrigado a fechar o plano com o telefone. Exatamente. Tipo, inclusive, eu odeio antigamente, se você não tinha um telefone fixo, tipo, como você não tem um telefone fixo? Hoje em dia, quem tem um telefone fixo e por que ter um telefone fixo? Não, ninguém liga, ninguém Você sabe que esse telefone fixo, a minha amiga perdeu o celular dela, e aí eu fui deixar ela em casa, aí eu deixei, aí depois de 5 segundos, assim, que ela desceu, ela virou e falou, mas como você vai falar comigo?
Eu falei, É isso. eu também não sei. Aí ela voltou e foi pra minha casa. É Porque, essa sensação. porque ela falou, e ela tava sem computador. Ela falou, o que eu vou fazer? Tipo, meu computador tá no trabalho, eu não Fica tenho celular. muito E ela falou, refém. Fica muito Aí eu falei, refém. tá, então vem pra minha casa. Daí, tipo, levei ela pra minha casa até a gente recuperar o celular, porque não tinha. E é muito além de Não se telefone comunicar. isso. Você não consegue pedir o Uber para ir trabalhar. Você Exato. não consegue fazer uma transação, um Pix, qualquer coisa que seja pedir uma comida. Então, realmente a gente ficou dependente. Totalmente dependente. Não tem como a gente negar que a economia da influência tá aí. A gente talvez tem que dançar essa música, né? Senão a gente tá carta fora do baralho. E é interessante entender como que a sociedade ou as pessoas de idades diferentes se comportam em relação a isso. Hoje os meus pais usam as redes sociais nas suas devidas proporções, mas usam. O WhatsApp tá aí para provar, né? É muito legal. Eu pesquisei um pouco sobre o case do WhatsApp no Brasil, porque às vezes a gente se acomoda a entender que é um aplicativo. O WhatsApp é muito famoso no Brasil. Nos Estados Unidos Fora nem do Brasil, nos usa. Estados Unidos ninguém usa, né? A Ásia tem outro aplicativo, que é o WeChat. Tem alguns outros países que têm o WhatsApp também. Mas tem alguns cases publicados na internet que falam que o comportamento do brasileiro com o WhatsApp é completamente diferente de todo mundo. O brasileiro fez o WhatsApp quase que uma rede social. Tanto que eles usam o Brasil para pilotar e testar funcionalidades novas. Eu sou da época do BBM. Aí quando foi um desmame, porque eu adorava o celular. E assim, ele morreu tão rápido, porque assim, todo mundo adorava. E aí o WhatsApp já existia. Começou a existir, mas assim, eu lembro que eu preferia lá do que usar o WhatsApp. Aí eu mudei pro iPhone. Quando eu mudei pro iPhone, você era obrigado já a entrar no WhatsApp, né? Porque não tinha como ter os dois, como no outro tinha. Meu, foi assim, um desmame. Saí dele, fui pro iPhone, tipo, nunca mais toquei. E assim, eu lembro que uma questão de um ano, todos meus amigos trocaram, ninguém mais usava. E de repente o celular não existia mais. Então você vê que por causa de um aplicativo, né? As pessoas optam saíram por outro aparelho, não, e eles cultura. tinham a porta aberta pro WhatsApp lá. Só que o iPhone, né, obviamente, não deixou. Então, tipo, a hora que ele fez essa transição, morreu. Exatamente. Você vê como a tecnologia é tão rápida e tão... E o brasileiro, quando ele pega uma coisa que ele gosta, ele traz. E eles foram rápidos esse negócio de grupo, de todas as... Pro bem e pro mal, tá? Pro bem e pro brasileiro, mal, o comportamento, assim. O próprio WhatsApp tem esses excessos, tem esses grupos, tem fake news, que agora em eleição eles estão super se policiando com isso. Mas o comportamento do brasileiro é diferente nas redes sociais e no WhatsApp. Tem inúmeros casos de grandes influenciadores ou grandes celebridades do mundo que são impactadas por enxurrada de comentários de brasileiros nas redes. O pessoal fala, o que tá acontecendo? Sabe, outro dia eu vi uma entrevista da Anitta contando de um outro cantor que tava com ela em Los Angeles e falou assim... Mas por que os brasileiros comentam tanto na minha foto? É 20 mil comentários, não existe isso em nenhum lugar do mundo, né? O WhatsApp lançou aquela funcionalidade de... Como se fosse uns stories, né? Que as pessoas conseguem postar. Só isso só tem no Brasil. As pessoas fizeram do WhatsApp uma rede social e é loucura pensar nisso. É um aplicativo de troca de mensagem. A gente deturpou pro bem, em muitas situações. Mas a função dele era um oi, tô chegando, como vai, tá tudo bem. E você conversa o tempo inteiro. Você resolve a sua vida. É a mensagem de voz, gente, porque tem gente que manda... Eu odeio mensagem de voz. Então, assim, se a pessoa me manda uma mensagem de voz, tipo, explicando segundos o negócio. Tem gente que manda várias mensagens de voz e fala, gente, liga, se vai ter que mandar tantas mensagens de voz. Exatamente. Tipo, tem gente que só fala por mensagem de voz. E parece... ficar só no vezes 2. Eu também, Sempre. vezes 2. Comigo Mal também. entendo o que a pessoa tá falando. Tem gente que fala tão devagar que no vezes 2 parece que tá no 1. Às vezes eu falo, nossa, não tá acelerado? Eu fico, já tá. E assim, as pessoas que me mandam, que trabalham comigo, o pessoal sabe que às vezes eu escuto só os primeiros 15 segundos, eu já consigo entender o que Você é. também não resto gosta. não precisa. Gente, obrigada. Sabe, assim, Gente, você consegue entender nos primeiros segundos o que tá falando. Eu fico encantada com as pessoas que realmente... Porque, assim, tem gente que só fala por voz. E, assim, quem me conhece sabe que eu não gosto. Então, eu falo assim, quando eu vejo que tem gente mandando, por favor, escreve. Ou liga, tipo, que às vezes não tem muita proximidade. Sim. Porque, realmente, tipo, uma grande quantidade... Por que não liga pra explicar? Eu não consigo entrar nesse mood de Exatamente. todo mundo, né? Eu também sou avesso a isso aí. Eu acho que tem funcionalidade que vem pro bem e eu acho que até o próprio áudio para comunicar alguma coisa rápida funciona. Eu quero até fazer uma colinha no que a gente tá falando. Flávio, nessas suas pesquisas de mercado, nessa parte digital, o brasileiro usa o WhatsApp principalmente para vender, né? Ele para aproximar e tudo mais. Quais são umas dicas para quem tá começando a empreender agora e tem, né, uma verba limitada de marketing e tudo mais? Quais são umas 3 dicas que você daria para, olha, isso aqui é mais certeiro você usar ou no Instagram ou no WhatsApp para vender? Legal. É muito massa, assim. A minha carreira começou a partir do momento que eu resolvi empreender.
né? Assim, eu sempre trabalhei com publicidade, sempre trabalhei com digital, mas a princípio eu entregava para a empresa uma responsabilidade pelo que eles me pagavam. Até que virou uma chave na minha cabeça, eu falei assim, eu preciso empreender, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso apostar. Eu já estava com os meus 32 anos na época, eu falei assim, agora é a hora. Eu preciso dar mais esse passo. E o brasileiro tem esse espírito empreendedor, né? As pessoas gostam, elas... todo mundo... Outro dia eu estava lendo que a quantidade de MEIs no Brasil, no período da pandemia, triplicou, quadriplicou, porque as pessoas foram para a rua empreender, no bom sentido, né? Elas quiseram apostar nisso. Tem um conceito que eu levo e falo muito lá na empresa, Sheila, que a vida do empreendedor, ele tem que mudar de rota todos os dias. E tem que estar apto a mudar de rota. Não tem problema errar, mas tem que errar rápido. Sabe, assim, é um conceito de startup que é fail fast. R, mas R rápido. Não tem problema. Se você pilotou esse produto e esse produto não funcionou, você vai partir para outro produto, até você encontrar um modelo de negócio que funciona para você. Para as redes sociais, eu acho que é produzir muito conteúdo. Eu defendo muito aqui dentro a parte de construção de comunidades. Eu acho que para a pessoa comprar a primeira vez, ela compra por impulso, ela compra porque talvez naquele momento ela estava precisando, mas a recompra, o upsell, ou a pessoa fidelizar com aquela marca, e eu nem estou falando de virar um brand lover, não. Você precisa movimentar uma comunidade. Só assim você consegue trazer público para você. E a comunidade pode ser sobre qualquer tema. Tem a comunidade que gosta de bombom de chocolate de morango. As pessoas que consomem aquilo, não tem problema. Tem a comunidade de beach tênis, tem a comunidade que gosta de Harley Davidson, tem comunidade para tudo, porque tem público para todo mundo. Então, o microempreendedor, o empreendedor que quer apostar em alguma coisa, ele tem que entender o que move aquela comunidade dele. O que faz aquelas pessoas quererem fazer uma transação, comprar, fazer um Pix, consumir aquele produto. No momento que você acha essas respostas, eu acho que é muito fácil você produzir conteúdo e incentivar as pessoas a consumir o seu produto, né? Eu acredito muito na publicidade, no marketing digital movido por comunidades. Tudo hoje é comunidade. Eu consigo listar as comunidades que eu participo e eu estou te listando aqui possibilidades de comunidades que com certeza vocês nunca tinham pensado. Beach tênis é comunidade. Total, gente. É CrossFit. Nossa, é uma comunidade. É uma comunidade. E tem a comunidade do jiu-jitsu, da Harley Davidson. Total. Tudo é comunidade, né? As pessoas que estão pertencentes a uma comunidade, elas defendem aquela comunidade. Tenho certeza que vocês têm amigas e amigos que defendem o beach tênis como a melhor opção de esporte que tem atualmente. Porque as pessoas compram aquela ideia e elas passam a ser multiplicadoras daquilo, né? Então o microempreendedor tem que entender como que ele mobiliza ou cria a sua comunidade. Não tem que ter medo de errar, fail fast, R, mas R rápido, não é problema. Então, assim, não tem segredo, tá, gente? Se tivesse fórmula, estaria todo mundo empreendendo e todo mundo ganhando dinheiro, né? E essa é um conceito muito claro. Mas é entender o que você está oferecendo para o mercado diferente do que as pessoas estão fazendo. Tem espaço para todo mundo? Tem, mas tem que ter o seu DNA. Qual que é a essência que você está trazendo naquele produto ou naquele serviço que você está oferecendo? O copiar, talvez você vai fazer um pouco de venda, vai vender o seu serviço, mas aquilo não ganha escala. Porque já tem outra pessoa fazendo e que já deu certo com outra pessoa. Então você tem que achar muito mais do que o seu nicho, qual que é o DNA que você quer apresentar para aquela comunidade e errar e acertar até conseguir encontrar o seu produto. Assim, tô falando do que eu acredito e do que funcionou pra mim. Não, gente, eu tô amando as palhinhas, né? Tenho dúvidas que quem tá assistindo também. E aí isso também interfere, às vezes, na escolha de influenciadoras pra ajudar a propagar a sua marca. Você vai entender quem conversa com a sua comunidade. Isso é uma ótima dica, Bebel. Muita gente pergunta, mas como que eu sei quem que eu posso escolher? Como que a gente analisa uma pessoa legal pra... E tem muita gente que foi mal, investiu e fica traumatizado. Exatamente errado. E fala, olha, eu não gosto de blogueira. Eu tô dando exemplo de blogueira, tá, gente? Porque pode ser uma atriz. Porque às vezes uma empresa que tem uma verba grande, ela usar numa atriz, um ator, alguma pessoa que vai direcionar o dinheiro não dá certo, mas tá tudo bem, porque ele tinha essa verba de marketing. Mas quando a empresa é pequena, que ela tá lá com o dinheiro dela contado ou direcionado para aquilo, ela investe uma expectativa em cima de uma pessoa que não dá o retorno como é. Porque blogueira, gente, não é vendedora. Né? Mas daí a pessoa faz errado, que é o Bebel tá falando. Como que a pessoa... pergunta que eu mais ouço é:
o marketing de influência é para mim ou é para minha empresa? Eu sou pequeno, eu sou grande, eu sou médio, funciona para minha empresa? Eu acho que funciona para todo mundo. Você tem que entender as devidas proporções de quem você quer conversar, o potencial de budget que você tem para investir, porque eu acredito que funciona para todo mundo, desde que você escolha as pessoas certas e conte a história certa. Nós somos muito defensores, a gente levanta a bandeira de contar a história. O influenciador, ele é um personagem que conta a história. Eu acredito que a boa história pode ser contada por qualquer influenciador, desde que aquele influenciador seja um personagem ideal para aquela história. Tanto que o nosso processo criativo na empresa, ele é pensado de trás para frente perante ao que os outros players fazem no mercado. A gente primeiro desenha a história, a gente cria a narrativa, a gente pensa o storytelling, qual que vai resolver a dor do cliente. Beleza, é esse conteúdo. Com esse conteúdo bem resolvido, a gente vai entender qual influenciador que conta melhor essa história. Porque se a história for bem feita, achar um influenciador que conta aquela história, que tem fit, sinergia com a sua marca, é a parte fácil da história. O que a gente percebe é que as pessoas talvez pensam ao contrário. Ela escolhe o influenciador, depois fala, o que esse influenciador vai falar? E aí eu acredito menos nisso. Não significa que dá mais ou menos certo, mas eu acredito menos nisso. Então tem muito disso de escolher o influenciador certo. E tem um micro-influenciador que eu vejo muito potencial. Ele conversa muito próximo com as comunidades. E micro-influenciador de 5 mil seguidores, de 10 mil seguidores ou até menos. Quanto mais próximo da comunidade você for, maior o engajamento, né? Os macro-influenciadores, as celebridades, eles têm outro propósito dentro do marketing de influência. Eles podem ter um propósito de autoridade. Um ator global, ele empresta a autoridade dele para a marca. Não necessariamente ele vende mais do que um micro-influenciador. Eu sei de inúmeras histórias, de cases próprios, de influenciadores menores que vendem muito mais do que um global. E não tem erro em nenhum desses dois casos. É você entender em que momento tem que usar cada um deles. Se é para reforço de marca, se é para colocar a marca na cabeça das pessoas, se é para branding, awareness como um todo, talvez você possa usar essa figura que tem um rosto conhecido. Agora, você precisa gerar identificação, engajamento, aproximação, talvez é um influenciador menor. É entender o que é ideal para sua marca naquele momento, porque tem essa vaidade. Eu quero trabalhar com alguém famoso. E eu aviso, olha, você pode trabalhar, mas não vai dar resultado não. Porque depois a gente é cobrado com Claro. isso. Investi rios de dinheiro e não me trouxe retorno financeiro. Mas eu sabia que não ia trazer retorno financeiro. Ele não é vendedor, foi o que você disse, né? Talvez ele está emprestando a autoridade dele, ele está trazendo tráfego da base dele para a sua base. Mas se vai converter ou não, são tantos fatores que são envolvidos nessa história, né? Inclusive o seu produto, ele é bom, ele é barato. O seu site está preparado para receber essas pessoas, e a gente fala isso. Eu não costumo falar não e negar campanha não, mas quando eu percebo que depois isso vai julgar contra, o cara vai te cobrar uma conversão que talvez não é o que você poderia entregar, a gente prefere negar, porque se eu percebo que o site, o e-commerce, o marketplace daquele cliente não está preparado para receber todas essas pessoas que vão chegar lá, é melhor não fazer, porque você vai rasgar dinheiro. Realmente, se o carrinho de compras é difícil de acessar, se o site é um site que não carrega bem no celular, não está preparado para o mobile, você vai fazer um esforço de levar uma comunidade enorme e as pessoas não vão converter. Gente, esses dias eu entrei... uma chance, né? Exato. Exatamente. E olha, eu sou uma pessoa impaciente na internet pra comprar. A Isabel bem sabe. Não. Eu esses dias fui comprar de uma marca super conhecida, entrei no site pra comprar, não consegui finalizar a venda. Eu tentei umas 3 vezes comprar. Eu falei, gente, mas que site difícil pra finalizar a venda. Tipo, eu não consegui. E desistiu. Desisti. Eu falei, não. E aí, assim, detalhe, no meio do que eu tava tentando comprar, que eu não conseguia, que eu voltava e tentava, eu achei mais uma outra coisa que eu queria comprar. Eu falei, nossa, eu vi pelo preço. Eu falei, eu adorei o preço. Eu já tava com mais coisas dentro do carrinho. E eu não consegui finalizar. Eu falei, gente, eles perderam uma venda, que eu ainda comprei mais, tava comprando mais do que eu tinha sido impactada, e eu não consegui finalizar. Exatamente. E eu sou daquelas também que eu compro, tipo, acabei de comprar, já quero... Vem daqueles memes que, tipo, já tô esperando. Quer receber, né, na porta. Gente, já, tipo, 2 minutos já quero receber. Então, eu sou bem impaciente. Tipo, eu acho que entrega rápida é um dos... Faz diferença. Faz muita diferença, né? Pra você comprar, é a recompra, é o upsell, assim. Você tendo uma boa experiência do início ao fim, a chance de você voltar é gigante.
é enorme. Você sabe que o site vai te entregar no prazo, vai entregar rápido, a forma de comprar é tranquila. Então, na experiência do cliente, tudo isso faz diferença, né? Eu não sou de comprar tanta, por exemplo, roupa na internet eu não gosto de comprar. Eu sou alto, eu gosto de experimentar. Mas tem inúmeras coisas que eu compro e resolve minha vida. Agora, sabe que eu tô viciado? De colocar coisas no carrinho de compras e não comprar. Eu faço isso. Olha, eu não faço isso, gente. Eu não consigo fazer eu isso. faço horrores de carrinho. Sim, Deus me livre, acho que eu não consigo dormir se tá lá o negócio da carrinho, que ele fica voltando e-mail. Compra aqui, compra aqui. Tem um monte de carrinho feito. Eu falo, gente, o que é isso? O que eu fiz? Aí você cai no famoso remarketing, né? Aparece anúncio o tempo inteiro pra você. Tem um site, depois eu te conto, que eu faço o carrinho. A hora que você sai, ele te manda um e-mail com frete grátis. Exatamente. Olha só, eu já sei que ele vai me dar frete grátis, então eu espero, isso, aí ele me dá o frete grátis. Eles são muito espertos com isso. Essa semana eu assinei um jornal online, que eu precisava de ler algumas notícias específicas desse jornal. Aí eu falei assim, Adoro, a gente é muito misterioso, que a gente não cita nada. Não pode citar a marca. Achei muito misterioso. Aquele lá que tá... aquele jornal, mas depois de uma semana eu falei assim, saber esse, viu, não vai fazer sentido, eu vou cancelar essa assinatura. Aí na hora de cancelar, eles colocam aquelas várias etapas. Tem certeza? Você tem certeza mesmo? Né? Eles vão te querendo fazer desistir ali. E o último botão antes do cancelamento final é assim, a gente te dá mais 2 meses grátis. Aí opa, aí me interessa. Aí máximo. Funcionou. Pode ser que nesses 2 meses eles me conquistem de novo e eu não queira cancelar, tá tudo bem. Mas é a função do marketing digital. Isso chama remarketing, é você tentar fazer com que a vida do cliente se estenda dentro daquele negócio ali, né? Eu amo marketing digital, eu acho que essas estratégias de copy, de e-mail, que te faz conquistar, às vezes tem alguns e-mails que você recebe que parece que foram escritos para você, e isso chegou para uma base de 3 milhões de pessoas. Eu ia perguntar né? isso, o que você pensa do e-mail marketing? Porque tem gente que às vezes não gosta, tem gente que acha que funciona muito. Eu era muito avesso a e-mail marketing, sou ainda, né? Eu acho que acaba poluindo muito a nossa caixa de entrada, chega muita coisa que você não quer. Eu acho que depende muito do que vai promocional, eu não gosto. Esses dias eu descobri um e-mail marketing que chama The News. Aí eu tô fazendo propaganda mesmo, ó. Tá vendo, gente? É super legal. Manda um presente pra gente. The News é super legal. Inclusive é uma pessoa super legal pra você trazer aqui pra conversar. Adorei. Eles fazem uma curadoria das principais notícias do dia e mandam todos os dias 5 horas da manhã pro seu e-mail. Que máximo. É a primeira coisa que eu faço depois que eu acordo. Adorei dica. Falam de tudo. De economia, política, rede social, memes, moda, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Então você já chega no trabalho sabendo um pouquinho de tudo que está acontecendo. Que legal. Sem precisar de fazer aquela curadoria em vários portais para saber. Então eles falam de uma fofoca de uma celebridade à bolsa de valores. Eles fazem uma curadoria naquele e-mail e mandam todo dia 5 horas da manhã. Você já vendeu bem o negócio dele, tá? É super legal. É super legal. Mas assim, coisa boa a gente tem que compartilhar. Exato. Realmente. Então assim, esse tipo de e-mail marketing eu sou entusiasta. Agora, aqueles invasivos, aqueles que te forçam a barra, que mandam muitos e-mails no mesmo dia, aí eu bloqueio. Eu sou igual a você. Eu também. Quando é e-mail marketing que eu gosto, eu deixo lá, eu curto, eu falo, nossa, sim, que legal, tô sabendo disso agora, senão vai pro spam já. Exatamente. Então, assim, é saber usar o marketing digital a seu favor, né? Esse exemplo que eu dei, eles até estão fazendo algumas publicidades agora, mas são tão orgânicas no meio da news, do meio do e-mail marketing, que você nem percebe que você está sendo impactado. A de hoje, por exemplo, foi a de um banco que eu só percebi depois que eu estava lendo a matéria. Eu falei, opa, isso aqui é uma publicidade. Mas foi tão orgânico, foi tão natural, que para mim tudo bem. Eu acho que cumpriu a tarefa de fazer uma boa publicidade ali, né? Então tem gente boa demais. O Brasil é muito bom de publicidade muito, também, de marketing como um todo, né? O brasileiro, tem aquele meme que o brasileiro nasceu formado em marketing, né? E eu acredito muito nisso. Eu sou entusiasta, apaixonado aí por marketing. Quero perguntar como que começou, você falou que no começo da pandemia você quis lançar o livro. Sim, sim. Da onde veio a ideia de escrever, que ele tava dando uma colinha pra gente? Eu falei, para de falar pra contar Mas antes. eu sempre fui muito de escrita, essa é a verdade, assim. Eu sou filho de professora de português, eu era aqueles caras que adorava fazer redação e competia com a sala quem tinha a nota maior. Ai, que demais. Eu gosto disso, assim. Quando eu fiz faculdade, eu fiquei na dúvida se eu ia fazer jornalismo ou publicidade, depois eu entendi que eu era mais publicitário do que jornalista, mas ambos têm que gostar da escrita ali, né? Durante muito tempo isso ficou adormecido dentro de mim, porque escrever livro é muita responsabilidade, não é fácil. Principalmente no Brasil, que o brasileiro não tem tanta cultura de leitura, né? Assim, é difícil você ver as pessoas lendo. Quando eu lancei o livro há umas 4 semanas atrás, tô recebendo muita gente, foto das pessoas lendo o meu livro, e elas me mandam pela minha direct. Eu recebi uma foto de um cara lendo meu livro no ônibus na Paulista. Eu falei, caramba, eu acho que deu certo.
o ter feito essa pessoa comprar esse livro e tá lendo, indo ou voltando do trabalho, eu acho que eu cumpri minha missão. O brasileiro não tem cultura de ler. Então, é muito difícil lançar livro. Mas eu tinha essa ideia na cabeça, eu acho que é o momento. Não só para a autoridade, não vou negar, mas eu tinha essa missão de compartilhar um pouco do conhecimento do que eu sei. Eu sou um cara que lê muito também, que pesquisa muito artigo na internet, que consome muito conteúdo de portal. E eu sou um cara, não vou negar que é exemplo disso, que anota muito. Tá vendo? Olha só. Aqui, ó. Tudo que eu tenho de legal pra falar ou pra compartilhar, eu anoto. Seja no papel ou seja no bloco de notas. Eu uso muito bloco de notas. Eu adoro escrever também. Eu sou muito de escrita, assim. E eu tinha muita coisa escrita sobre marketing de influência. Muito artigo que eu tentava enviar para o portal e talvez oportunamente saía ou não saía, eu deixava acumulado. Coisas mais atemporais, coisas mais que poderiam perder a validade. Então tinha muito conteúdo. Às vezes uma curiosidade que eu lembrava, eu anotava, depois eu dissertava um pouco sobre aquilo. E aí, as pessoas me pediam muito, falavam, me conta um pouco mais sobre o marketing de influência, você dá palestra, você não dá, enfim, eu nunca tive tempo para fazer isso, mas eu falei, vou concentrar tudo isso num livro. E eu chamei o pessoal da editora Gente, enfim, que comprou muito a minha ideia, e fiz uma pesquisa para provar para eles que era interessante eles apostarem no meu livro, porque eu precisava me vender para eles também, né? Eu falei, gente, olha, o mercado tem pouquíssimo conteúdo, livro publicado sobre marketing de influência. Eu sou especialista, já trabalho com isso há tantos anos, tem muita coisa para compartilhar, cases e tal. Eles falaram, Flávio, eu lembro direitinho que ela falou assim, a Roseli, a CEO da editora, ela falou assim, olha, na hora que acabou a nossa call, acabou de nascer um autor. Você é um autor. Que máximo. Mais do que gostar de escrever, o cara tem que ter paixão pela leitura para escrever um livro, né? Assim, não é comercial, não é por vaidade. O cara tem que querer escrever muito. Sim. E isso despertou. Acho que o bichinho do escritor me picou realmente e eu fiquei com essa vontade de ter. Então eu fiquei, gente, 1 ano e 8 meses escrevendo esse livro. Uau! Que gostoso. Foi até mais tempo do que é o comum. Geralmente é 6 meses, 10 meses... Porque a editora também tem um cronograma a ser cumprido de lançamentos. Flávio, conta aí como é, porque eu acredito que deve ter vários... exatamente, várias pessoas curiosas. Como que é escrever um livro? Como foi esse processo para você? Sim. A parte mais legal de escrever o livro para mim foi o sair da zona de conforto de ter que pesquisar muito também. Porque assim, você tem muita coisa na cabeça, você tem muita coisa escrita, mas eu me senti na obrigação de entregar o melhor. Sim. E eu não queria que fosse um livro que perdesse a validade. É um livro que daqui a 2 anos ele está válido. Não é um livro temporal. Ele é um livro atemporal. Então, eu pesquisei muito. Eu me sentia na obrigação de ler muito todos os dias. Então, eu saía do escritório, enfim, um expediente acabava 7, 8, enfim, dono de empresa não tem hora de ir embora realmente, mas depois que todo mundo ia embora, eu todos os dias ficava, no mínimo mais 1, 2 horas, entrando, pesquisando, anotando e aí escrevendo. Eu tive que criar uma rotina. Todos os dias eu tenho que escrever X parágrafos, final de semana eu tenho que revisar até para mandar para as pessoas aprovarem. Mas aí você que organizava capítulo? Era. Tipo... O processo é assim, basicamente a editora te ajuda a construir um sumário. Para saber onde começa e onde termina. A história tem que ser bem contada. Com esse sumário em mão, você vai dissertando sobre aquilo. Então, às vezes, eu entregava 20 páginas, o revisor fazia daquelas 20 virarem 15. Ele cortava muita coisa, se estava repetindo, se estava um texto muito prolongado, se talvez estava diminuindo a atenção das pessoas. Teve alguma coisa que foi tirado que você ficou... Não vou nem falar frustrado, não, mas que você falou, eu queria muito que isso entrasse. Teve muita coisa que ficou de fora, assim. Tinha alguns pontos que eu não queria que de maneira nenhuma o livro fosse lançado sem. Cases, eu queria que falasse muito da parte de métricas e dados, porque eu acho que é um super ativo do marketing de influência, você conseguir metrificar tudo que está acontecendo, ter informação, ter dado, mas muita história ficou de fora, não muito conteúdo de informação teórica, assim. A minha premissa era, eu não quero que seja um livro só para estudante, que seja um livro técnico, que pareça um TCC. O tempo inteiro eu me policiava para não virar um TCC. Eu queria que fosse um livro de história. Depois, quando vocês lerem, vocês vão me dar esse feedback, vocês vão ler muita história. Tem case. Não, já tô super animada pra ler. Eu conto o caso dos meus sobrinhos, da minha família, como os meus amigos se comportam na internet. Eu conto case internacional, do que me inspirou a ser publicitário. Então, eu resgato essas histórias, porque tudo tem link com marketing de influência. Essa história, inclusive, boa, do que me inspirou a ser publicitário.
Enfim, vocês são mais novas do que eu, mas eu lembro que em 2003, eu assisti uma publicidade na televisão que foi... Vocês lembram daquela guerra de audiência dos domingos que era Gugu versus Faustão? Sim. Que era uma luta, era uma guerra literalmente, né? Apelativa ou não, era uma guerra. Fiquei super triste quando o Gugu morreu também. Era um querido, um super comunicador. Super né? comunicador. Assim como o Fausto é. Era uma guerra absurda de audiência nos domingos. Apelativa, às vezes educativa, mas era uma guerra. Eu não esqueço uma campanha da Nestlé que aconteceu em 2003, que era uma campanha que o mote, se não me engano, era Junta Brasil, o título da campanha, que era um Junta Brasil dentro de um coração. Eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. E eles conseguiram, os dois eram praticamente inimigos, talvez nos bastidores ou internamente não, mas publicamente eram inimigos do domingo ali. E a Nestlé conseguiu reunir os dois num cross, dividindo tela no mesmo tempo. Que legal. O Gugu ao vivo e o Faustão ao vivo, metade cada um. Chocada. Conversando entre si. O Faustão falando assim, agora eu vou chamar uma pessoa que vocês nunca imaginavam que estaria aqui. E aí o Gugu lá no SBT a mesma coisa. Agora eu vou chamar tal... Num determinado momento os dois entram na mesma tela. O Gugu e o Faustão no SBT e o Gugu e o Faustão na TV Globo. Gente, eu arrepio, sem brincadeira aqui. Que incrível. Até hoje de lembrar disso. Porque nesse momento eu falei, eu quero ser publicitário. Eu quero fazer isso aí. E eu conto essa história no livro, depois eu pesquisei como essa campanha foi criada, quais foram os publicitários. Tô super curiosa, por quê? Porque assim, a Muito publicidade legal. tem muito disso, do improvável, do surpreender. Se hoje eu tô lembrando dessa história, significa que deu muito certo. Que me tocou, assim como deve ter tocado muitas pessoas. Deve ter sido um sucesso de vendas. Eu tenho na cabeça aquela da Parmalat. O elefante é fã de Parmalat. Gente, eu adorava essa propaganda. Eu nunca esqueci ela. Era um Antigamente, sucesso. acho que tinham mais cases de coisas marcantes do que hoje em dia, exatamente. né? Na verdade, assim, até tem muitas campanhas muito grandiosas, mas as campanhas, talvez, elas... não são descartáveis, mas é tanta campanha que acaba sendo muito... que acaba que você não lembra tanto de campanhas muito antigas. Essas da nossa infância, adolescência, são muito marcantes, realmente, né? Eu acho que a gente ficava mais tempo preso na televisão também. Exato. Porque era a mesma propaganda, passava o tempo inteiro. Exatamente. Hoje em dia, a propaganda, quanto tempo dura? Antigamente, eu acho que eu nem tenho ideia quanto tempo durava uma propaganda antigamente. Mas eu acredito, sei lá, ficava um mês rodando a mesma propaganda. Às vezes tem campanha hoje que é 2, 3 dias. Exatamente, hoje em dia, quanto tempo? Entregou o que tinha que Hoje entregar. tem muita campanha que não vai pra TV. Exato. Muita Muita campanha. campanha. Já faz a função. Não, né? o próprio Instagram tem campanhas que só rodam ali, campanhas grandes. Exatamente, eu até vou perguntar sobre isso. Como que mudou esse formato, né? Você que vem da parte que foi mudando totalmente. Como que pra vocês foi? Que você deve ter passado também por esse Limpa São Paulo, que também não podia ter outdoor, essas coisas. Como que foi desde aquela época ter toda essa mudança e depois pra parte digital? Exato. Eu acho assim, foi um processo muito natural. Eu acredito muito no poder da comunicação em massa. TV, rádio, revista, jornal. Eu, inclusive, sou amante do físico. Eu gosto de ler revista física. Eu gosto de ler jornal. Mas isso é muito individual, né? Assim, tanto que o livro, eu incentivo as pessoas a comprar o livro físico, não o digital, a versão digital, porque eu acho que é uma experiência diferente. Comunicação de massa tem o seu poder, é inegável que a televisão atinge milhões de pessoas do Nordeste ao Sul do Brasil e no mundo inteiro. Mas as pessoas conseguirem entender, gente, que é muito mais fácil, prático e rápido você produzir conteúdo para a internet, para as redes sociais. E a gente vivenciou, eu formei em 2006, eu vivenciei exatamente essa transição, que a TV, o jornal, a revista, o rádio perderam as suas forças e as marcas, os anunciantes começaram a migrar a verba para o digital. Assertivamente ou não, deu muito certo ali, né? Mas a gente está vivendo essa transição agora da regularização do marketing de influência, muito o que o Out of Home viveu naquela época, que era proibido outdoor, que era proibido colocar em pena. Na verdade, podia tudo, né? Você tinha um prédio, as pessoas colocavam uma empena de uma telefonia e ficava aquilo ali exposto. Começou a poluir a cidade, começou a ficar ruim, regularizar. Então o Out of Home criou uma situação. Você só pode anunciar dessa maneira, são aqueles relógios que ficam nos canteiros centrais, outdoor pode, mas nesse formato, nesse lugar. O marketing de influência e o marketing digital está começando a ter essa regularização agora, que é muito bom para o mercado, para os clientes, para as agências, porque por ser muito novo,
era aquela confusão. Tudo pode, Terra você não de sabe ninguém. o que você faz, é terra de ninguém. O CONAR agora já está de olhos grandes entendendo as pessoas que estão marcando publicidade no que é publicidade, as pessoas que estão... E isso é muito sério e é importante. Assim, a gente tem que entender que se a gente quer tratar o influenciador como profissão, a gente tem que fazer a coisa certa. Porque às vezes o influenciador fica brigando para ser respeitado e vai lá, produz um conteúdo e não marca publi. Então, o ser respeitado, 2 pesos, 2 moedas, as pessoas têm que te respeitar, mas você não respeita a regulamentação. Então, assim, as pessoas precisam entender que para isso virar, de fato, uma profissão legítima, para que seja regulamentado, todas as pontas desse tripé, anunciante, marca e criador de conteúdo, tem que seguir anunciante, agência e criador de conteúdo, tem que seguir as regras para dar certo. Mas é um processo, a gente está aprendendo junto. Né? Outro dia me perguntaram qual que é o futuro do marketing de influência. Eu falei, gente, eu também não sou adivinha. Até porque todo dia tem coisa nova. O Instagram lança coisa nova, aparece uma rede social nova. O TikTok tá aí nessa avalanche de sucesso, entregando muito conteúdo. Todo mundo tá migrando para outras plataformas. Então é impossível saber para onde isso vai. A única certeza que eu tenho é que não tem como voltar atrás. Sim. As pessoas não conseguem mais ficar desconectadas hoje, né? Não tem como, realmente. Mas isso é muito bom pra mim, não posso reclamar, pra minha empresa. Vou até pegar o gancho aqui de falar de publicidade, de anunciante. A gente vai dar um presente. Muito alinhada. Mentira! Eu tava assim, eu falei, agora é a hora. Bebel, presentei que você tá mais pertinho do Flávio. É um vinho do nosso parceiro. 067 vinho. Eu amo vinho. Ei, eu amo vinho. Bom, esse é um Pinot, ele é um pouquinho mais leve. Que incrível. E eles são lá de Campo Grande, esse é um rótulo autoral deles, inclusive, né, tem a capivarinha As aí, capivaras. a da rua, que lá é super comum. Que incrível, amei. Vou provar lindo, e vou. gente, é maravilhoso. Incrível. Adorei, e você obrigado. que tá assistindo aqui, você entra aqui no nosso QR Code, clica pro 067 Vinhos, você vai amar, gente. Os vinhos são fantásticos, né, Bebel? O vinho do Flávio é o Eita Pega, gente. Que é maravilhoso. Lá. Vou virar consumidora, hein? É sério, eu amo vinho. Adorei o presente, de Obrigada. verdade. Que bom, meninas. Obrigado. É um ótimo presente mesmo, que a gente também adora. Que bom, muito bom. Aí, tá vendo? A publi bem feita. Tá Como é que dá vendo? certo? A gente adora. Então, Tá bom. por nós, a gente é vinho aqui. Por mim Vinho também. deles é muito Se a gente maravilhoso. tiver uma rolha aí, a gente muda Não isso é? aqui. Adoro. Tá na hora das nossas powers. Ai, gente, passa tão rápido, o papo tá tão bom. Não, mas não tá acabando não, né? Não, a gente tá pelo amor de na Deus. reta. Ah, A gente tem sim, as sim. power, que acho que é Não, tem rapidinho. muita história pra contar. Adoro, Pode gente. render aí. Bel, eu queria até que você fosse perguntar aqui sobre quando foi fundada a marca, né? Sim. Dele. Field. A gente abriu a empresa em 2017. Essa história é curiosa da abertura da empresa, por vários motivos. A prova que uma boa comunicação nas redes sociais dá certo é a abertura da nossa empresa. A gente começou a partir de uma direct do Instagram, que eu mandei para um dos meus sócios, o Gustavo. Você não conhecia ele? Eu não conhecia das redes sociais, eu Mas- já acompanhava, já seguia, sabia quem era a pessoa. Eu era de Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte até em 2017, e eu vim para São Paulo para um evento pela minha outra empresa, que eu sou sócio também lá em BH, fazer um grande evento. Um evento legal, tava a participação do Luciano Huck, um monte de gente interessante, e esses meus sócios estavam como participantes do evento. Que máximo. E eu reconheci, eles foram querer saber um pouco mais sobre a minha antiga empresa. Eu não sabia o que isso ia dar ou não. Terminando o evento, eu fui e mandei uma direct. Gustavo, eu sou o Flávio, trabalho nessa empresa, quero conversar com você. Te acompanho nas redes sociais, enfim. Inclusive, a gente tem um quadro com essa direct lá no escritório. Ai, Que máximo. Que foi daí que começou. A gente colocou num quadro, emoldurou e fica lá Que na nossa fofos. parede. Porque, de fato, foi aí que começou. E aí, ele super carinhoso, respondeu. Enfim, uma semana depois, a gente marcou uma reunião aqui em São Paulo, na Faria Lima, um coworking. 3 semanas depois, a gente abriu um CNPJ. Caramba. É muito curioso porque, assim, eles tinham uma ideia de usar a rede de network que eles têm. Eles eram pessoas que já estavam ligados com o show business, com o mercado da influência, muito conectadas, chegavam a muitas pessoas, tinha muito acesso a muito artista, influenciador. E do meu lado, eu tinha experiência de gestão, de operação, de coordenação de equipe. Eu acho que foi a fome com a vontade de comer. Eles tinham uma grande ideia e a gente tinha uma grande operação. A gente fez disso uma empresa, de verdade. E desde então deu muito certo. E é legal a história
de onde essa ideia surgiu, porque assim, todas essas boas conexões que eles tinham, a gente até brinca que lá no escritório a gente tá um WhatsApp de qualquer pessoa, assim. A gente fica desafiando. Vocês conseguem chegar na Kim Kardashian? Conseguimos. A gente vai aqui e essa pessoa indica a gente para chegar nela. O marketing de influência, o marketing digital é muito de conexão, né, para que isso dê certo. Eu lembro quando eles tiveram esse insight de transformar as conexões que eles tinham em negócio, em dinheiro. Foi numa situação que o Gustavo, esse meu sócio que eu mandei a direct pra ele conheceu o Justin Bieber em um evento em Justin! Em Los Angeles. Isso, sei lá, em 2015, talvez, 2016. E o Justin tava vindo fazer show no Brasil em 2017. E é casado, gente. Né? É verdade, com uma filha de brasileiro, inclusive. Gente, eu sou apaixonada por ela. Gente, eles são, né? Assim, o casal mais incrível. Ela é incrível, de estilo, de moda, é maravilhosa. A Bebel acabou de ama lançar ela. uma marca de Sério? aquelas, vou fazer uma publi pra ela. É maravilhosa, eu acho ela incrível também. E eles se conheceram em Los Angeles e tal, trocaram algumas conexões, ele com a equipe, com o Gustavo. Quando ele veio pro Brasil fazer um show no estádio do Palmeiras, ali, o diretor de futebol do Palmeiras entrou em contato que ele queria entregar a camiseta do Palmeiras pro Justin Bieber, como agradecimento por estar no estádio, eram 2 dias de show, enfim. Chegou pro Gustavo e falou, Gustavo, não, isso conheço, a gente consegue entregar isso pra ele. Não é que o Gustavo entregou essa camiseta do Palmeiras pro Justin Bieber e ele fez os 2 shows usando a camiseta. Uau! Na época, a galera pirou, né? Na época, o patrocinador do Palmeiras era a Crefisa. E tinha enorme aqui na camisa Crefisa. Isso foi capa de todos os jornais. Folha de São Paulo, Estadão, revistas e tal. Vocês pegaram a campanha da Crefisa. Todo mundo procurou, na época, para entender o quanto a Crefisa tinha pagado pro Justin Bieber para estampar os principais jornais e, enfim, tudo que estava acontecendo. Na verdade, foi o Palmeiras, galera. Exatamente. E a gente entendeu que aquilo tinha sido uma conexão gratuita, por relacionamento, por networking, e nesse momento eles tiveram o insight de entender que, opa, tem negócio aí, isso é um business. Se eu conecto pessoas com marcas, e essas pessoas geram negócios, valores em questão de imagem, isso é um negócio. A gente adora isso, né? Sim. Exatamente. E nesse momento desse insight, eles perceberam que as boas conexões que eles tinham poderiam virar negócio. Esse meio de campo que poderia ser feito entre as empresas e os influenciadores era uma empresa. Tanto que o M-Field vem de midfield, que é meio de campo. Que máximo! Que é basicamente o que a gente faz, que é o meio de campo entre as marcas e os criadores de conteúdo. A gente junta essas 2 pontas, né? Que máximo! Então a história é super curiosa, não só pela Direct, que foi o start. Que começou do mesmo jeito, Justin né? Bieber na história de vocês. E tem Justin na história, gente. A gente ama contar essa história, porque é legítima, e eu acho que mais do que ser legítima, é a prova viva do que o que a gente vende dá certo. Né? Começou vocês fazendo a experiência. Começou assim. Hoje a gente tem uma empresa, a gente está numa casa de 1.200 metros quadrados em Moema, com quase 70 funcionários. Incrível. E é uma responsabilidade tão grande, estão super convidados, de verdade. É um lugar incrível, um rooftop, é super legal pra gente tomar um café. E isso tudo surgiu de uma direct e de um insight de conexões. Né? Então, eu me sinto muito responsável, muito feliz, grato e responsável por isso, porque é uma responsabilidade muito grande ser empreendedor no Brasil, que tudo é muito mais difícil, se complica tudo, tributos, impostos, é tudo mais complicado, mas você empregar 70 pessoas ligados a esse universo, de verdade eu me sinto responsável pela economia da influência. Querendo ou não, é uma responsabilidade, são 70 famílias que dependem da gente. Eu quero até fazer uma pergunta, todos estão lá dentro do escritório ou vocês trabalham também com algumas pessoas, sei lá, do Brasil? Olha, a gente tem colaborador da Bahia, tem colaborador... A gente tem colaborador de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Talvez 90% das pessoas estão em São Paulo. E a gente está no formato híbrido, vai 2 dias por semana, mas a galera está cada vez mais gostando de ir, porque é uma empresa que trabalha com criatividade, é uma empresa que trabalha com trocas. Então, o estar junto ali, surgem projetos de corredor, você senta na escada e pensa em alguma coisa, então as pessoas estão gostando de ir. Eu sou super entusiasta. Eu adoro apesar de que o home office super funciona pra gente também. Mas essa multiplicidade de pessoas é muito legal. Tem um parceiro nosso que chama Vinícius, ele tem um projeto no Nordeste que chama Influência com Sotaque, para valorizar influenciadores de outros lugares. Mas é mais legal do que isso, né, a gente conseguir trazer colaboradores com sotaque.
porque pra gente talvez entender a cultura do Nordeste, a pessoa que talvez tá ali entende mais daquilo do que a gente. Pra gente entender uma ação que vai performar bem no Sul ou no Rio de Janeiro, se a gente pega um criativo que tá vivenciando aquela cultura, a chance de dar certo é muito maior. Então ter essa troca múltipla de colaboradores de lugares diferentes, talvez oxigena muito a nossa cabeça como empresa criativa. E eu super priorizo isso aí. É super legal trabalhar. Olha quanta dica, hein, hoje, né, gente? Você tem mais clientes, marcas ou pessoas também? Na verdade, o nosso cliente sempre é marca. A gente não tem cast lá no escritório. Até porque, assim, eu vou falar muito aqui de história, eu falei muito aqui de história, é o que a gente prioriza, é o protagonismo do nosso projeto, é a história. O influenciador, ele acaba sendo um contador de história. Eu não vendo influenciador, eu vendo história. Só que todas as histórias precisam ser contadas por influenciadores. Então a gente optou, e isso eu acredito que é um diferencial dentro desses plays, dentro dessas operações, por não ter cast. O meu cliente é o cliente final e eu preciso vender a melhor história para ele. Eu não preciso ficar dependente de contar aquela história como a pessoa do meu cast. Porque você acaba forçando a barra para vender aquele influenciador ou para vender aquele artista, que não é problema. A gente é super parceiro de todas as empresas que vendem influenciadores, porque eu compro influenciadores dessas pessoas. Mas o nosso propósito, o nosso comprometimento é com a narrativa. Então a gente não tem cast. O nosso cliente é o cliente final mesmo, que é a pessoa que paga a conta, na verdade, né? Gente, eu ficaria até amanhã fazendo não, podcast. Não, acabou não. Eu separei a noite inteira. Vocês podem fazer mais perguntas aí, se vira. podcast em 5 horas. Não, o editor depois se vira aí nessa história. Não, mas peraí, deixa eu fazer mais uma pergunta antes que ela... Gente, é muita pergunta boa e assuntos que a gente adora de curiosidade, tá? Eu e a Bebel, das duas. Mais uma curiosidade. Que é um assunto que vocês também vivenciam. A gente adora, também, adora. Né? Tem muita história legal, tem muito case massa. Eu falo pra Bel que aqui no nosso Power, além de inspirar quem tá começando, quem ama empreender, como você disse, a gente começa a ficar viciado, que gosta de ficar escutando todos os episódios, porque toda semana são episódios com pessoas diferentes e totalmente cases diferentes. É que toda semana a gente aprende muito aqui. Sim. E assim, é muito curioso, porque... Toda semana a gente quer abrir uma empresa diferente. Hoje a gente vamos empreender nisso. Aí hoje a gente vai ter tal coisa. Aí a gente vai ter uma marca de roupa. O George do Blackberry tava aqui semana passada e a gente assim, então, a gente quer abrir uma franquia dele. Calma, meninas. Ele é super inteligente, já foi. A gente quer abrir uma Blackberry lá dentro do escritório, porque todo mundo consome no prédio. A gente não tem problema. Eles estão no mundo inteiro. No mundo inteiro, gente. Aliás, gente, o episódio tá incrível. Eu ouvi vindo pra cá hoje. Tá vendo? Assim, tá maravilhoso. Lançou agora. Meu sócio foi pro Catar recentemente. Eu acho que eles têm uma filial no Catar. Tem. É no mundo inteiro, realmente. Inclusive, o 067 também tá no Catar. Olha, é verdade. E vão fazer a Copa, Esse inclusive. ano é a Copa do Mundo. Inclusive, vão fazer a Copa. Estamos com um monte de projetos pra Copa. Depois podemos pensar com essa Exatamente. Eles são maravilhosos, nossos adolescentes. Tanto eles quanto a Kion, tá, gente? Que tá passando aqui também QR Code, né, Bebel? Tecnologia em cosméticos. Legal. Você sabe que isso é o legal do marketing de influência, não tem fronteira, né? Você pode estar no mundo inteiro, você pode entregar no mundo inteiro e produzir conteúdo para o mundo inteiro. Eu acho que essa democracia de conteúdo e de liberdade foi o que fez o marketing digital explodir de verdade, né? Eu sou muito entusiasta de fazer campanha, gente. Eu gosto. Outro dia me perguntaram assim, Flávio, como que você sabe que uma campanha sua deu certo? Mais do que os números, as informações, os relatórios que a gente manda, tem uma coisa muito criteriosa que às vezes a informação daquela campanha chega para mim sem a pessoa saber que eu que criei aquela campanha. Isso é o mais incrível, né? Você ser impactado por aquela campanha, um amigo que compartilhou, uma pessoa que repostou nos stories, eu falo, caraca, isso foi a gente que criou. Então deu tão certo que aquela pessoa não postou por minha causa, ela postou porque ela gostou. É impagável, E teve um fato super curioso de uma campanha que a gente fez com a Consul, com o saudosíssimo querido Paulo Gustavo. Gente, esse homem era maravilhoso. Eu era muito fã dele, tive a oportunidade de trabalhar com ele, era um gênio, realmente, um gênio, assim, era fantástico trabalhar com ele. Quando houve o que houve, né, a morte dele, parecia que eu tinha perdido alguém, assim, muito próximo, foi horrível, né? Todo mundo ficou com essa sensação ele era de proximidade. Muito, fora que o filme dele, né? Sucesso absurdo, era um ator genial, um influenciador genial, um artista incrível. E a gente fez uma campanha de Consul pra ele, que eram uma série de vídeos para o Instagram, vídeos de 8 minutos, com sketches, falando piadas, curiosidades, brincadeiras daquele jeito Paulo Gustavo de ser. E vocês que trabalham com isso sabem que vídeos de 8 minutos são vídeos muito grandes para o Instagram. Para a pessoa ter a atenção prendida por 8 minutos, ou porque é muito bom, ela está muito interessada, né? E todo mundo conseguia chegar no 8º minuto do episódio sem perceber que era publicidade. Que máximo. Ele porque era tão genial,
Era tão orgânico o produto entrando, a brincadeira que ele fazia com a geladeira, com a cervejeira, com qualquer produto da marca, que as pessoas consumiam aquilo sem saber. E por que eu soube que aquela campanha deu muito certo? Foi uma campanha de Dia das Mães ou Dia dos Pais, não sei. E eu recebi um WhatsApp da minha mãe, falando assim, Flávio, eu preciso trocar a geladeira porque o Paulo Gustavo falou dessa geladeira. Ai, que fofa! E ela não sabia naquela situação, gente, que era eu que tinha participado daquela campanha. Ai, que máximo isso! Eu amo contar essa história porque foi muito genuíno, de verdade, assim. E eu até brinquei na época, eu falei, mãe, em casa tem 3 geladeiras, você não precisa de geladeira. Mas a pessoa compra tanta ideia do que precisa, que é legal, que precisa trocar e reformar o que for preciso, que isso pra mim é sucesso de publicidade. E ele se envolveu tanto nesse projeto, vocês perguntaram de curiosidades, tinha algumas situações, teve uma situação muito engraçada com o Paulo, que teve um dia que meu telefone tocou 1h da manhã, o WhatsApp. Aí quando vieram o Paulo Gustavo, áudio, incrível, tem esses áudios até hoje aqui. Ele falava, Flávio, tive uma ideia genial pra campanha de Consul. Máximo. Eu falei, Paulo, legal, respondi. Me manda que amanhã eu divido com o cliente. Ele falou assim, me manda? Eu vou te ligar, você vai ter que atender agora que eu vou ter que encenar pra você. Não é me manda. Ai, porque a cabeça do artista é 24 horas. Enfim, a noite pra eles ali é outra rotina. É hora de criar, né? Aí ele fez uma videochamada, a gente fez, e ele encenou. Ele mostrou, olha, eu quero mostrar esse meme aqui pra você, eu quero reproduzir esse meme na campanha. Aí colocou um celular apoiado em alguma coisa e falou assim, eu quero fazer isso aqui. Conta pro cliente, eu quero fazer isso aqui. O cliente deve ter pirado, né? Amava, porque o cara participava tanto da campanha. Isso é gostoso, né? Mas ele era um monstro, né? E, assim, eu consumo as coisas dele até hoje, do Paulo Gustavo. Sim. Eu falo assim, gente, que perda, porque realmente ele engajava, e ele muito segurava. Presente, né? A gente assiste e é uma entidade que você não tem a percepção que ele não tá aqui. Você assiste imaginando que essa pessoa existe ainda, porque é uma figura muito presente. Assim como outras grandes figuras, Lady Di, Ayrton Senna, tem várias figuras que são maiores do que uma situação específica. Mas eu amo essas curiosidades, é muito legal entender esses bastidores das campanhas, como que funciona, as diárias. As pessoas gostam de saber dessas curiosidades. Gente. Teve uma campanha que a gente gravou, tem o quê? Uns 10 dias, com Ivete Sangalo e Dani Calabresa. Deve ter sido super engraçado. Foi incrível, as duas são geniais, né? Eu passei na diária pra acompanhar um pouquinho, enfim, nossa equipe tava toda lá. Elas estavam fazendo uma receita, se não me engano era feijoada com produtos da Perdigão. E aí, na hora de servir, eu não provei, mas a cara tava muito boa. Na hora de servir, a Ivete colocou o feijão na feijoada e depois colocou o arroz. Aí o diretor, para, grava, regrava. Porra, Ivete, você tinha que ter um defeito, né? Arroz. Eu nem acredito que ela fez. Arroz é embaixo do feijão, não tem isso aí. Aí foi, regravou e colocou de novo depois. Mas essas curiosidades de gravação é muito legal. Assim, nossa, gente, teve várias coisas, também, né? Que incrível, gente. Muito legal. Eu adoro bastidor, eu falaria até, sei lá, semana que vem aqui sobre bastidor, de tanto que eu gosto. Muito bom. Mas é muito legal. Mas isso que você falou do Paulo é importante em todos os sentidos pra quem é influenciador também. Se envolver no que vai fazer, pra não ficar uma coisa também falsa. Isso é uma super dica. Não se associar com uma coisa. Isso é uma super dica, assim. A gente tá percebendo esse movimento dos influenciadores que estão participando, co-criando com a marca. A gente vê a Anitta com Skull Beats, a gente já teve inúmeros cases. A Anitta é um monstro também, né? A Anitta é genial. A gente tá vendo esse movimento do influenciador se tornar gerente de marca. Hoje, quem que eu vi, gente? Não vou lembrar o nome, mas era uma estrela internacional que virou... ela vai colaborar com as campanhas de marketing da Coca-Cola Light nos Estados Unidos. Porque você sentar na mesa e trazer o influenciador para compartilhar é muito mais produtivo. Tem muita marca que faz isso muito bem. E os influenciadores estão nesse processo de transformação de virar a chavinha também, que eles são empresários. Eles, muito mais do que criativo, eles têm para contribuir. E a marca que está apta a escutar o que o influenciador tem para agregar é sucesso na certa na campanha, porque ninguém entende melhor do seu público, da sua audiência do que o influenciador. E é muito legal quando ele opina e fala, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai performar, vamos mudar e colocar assim. Quando a marca dá essa licença poética, essa liberdade, não tem como dar errado, realmente. Então, o influenciador que está co-criando com as marcas e que está disposto a fazer diferente, não receber um briefing e posar com o produto e achou que entregou, ele vai despontar. Para mim, na verdade,
só vão ficar esses influenciadores. Daqui a alguns anos, nesse filtro natural, nessa Ser vida seleção real natural, mesmo, né? é o que conta a verdade e é o que participa de verdade. Então, assim, isso pra mim é super tendência, assim, é dica do que eu acho que as pessoas têm que se envolver. E tem muita gente que já virou essa chavinha. Nossa, eu concordo plenamente com Camila você. Coutinho é uma gênia pra isso. Eu acho que ela super participa como empresária, ela dá muito insight. Eu até falo muito dela no livro também. Tem um Reels que ela conta a história dos recebidos dela. Que ela falou assim, o título do Reels era uma coisa mais ou menos assim: parem de me mandar recebidos. Porque ela falava assim, gente, tinha marca de sapato que me mandava 12 pares de todas as cores. Por que você não me pergunta se eu gosto dessas cores? Às vezes, se você me mandar só a marrom, eu vou usar muito mais do que você mandar a paleta toda de cores do seu sapato. Me pergunta. Isso é muito inteligente. É a responsabilidade do influenciador. Pra que você vai me mandar 12 sapatos? Eu não preciso de 12 sapatos. Não, e coisas às vezes que ela nunca vai usar e Nunca que não vai tem a usar. ver com ela. E excesso demais pra chamar atenção. Às vezes as marcas mandam aquelas caixas enormes. Tudo demais. Sabe, assim, não precisa disso, eu não tenho nem onde guardar. Como que eu vou descartar isso aqui? É muito mais interessante você ligar na minha assessoria e falar assim, olha, consome chocolate? Ela gosta de amargo, preto ou branco? Eu vou te mandar o que você consome. Concordo É plenamente. muito mais assertivo. Então as pessoas têm que entender que elas também são corresponsáveis pelo ecossistema da influência. O só querer receber, o só querer postar e ganhar dinheiro não é sustentável, né? Então é muita responsabilidade também para o influenciador ali. Sim. Ai, quanta dica boa hoje. Muitas dicas Powers, boas. infelizmente. Por mim, eu ficava, juro pra vocês, assuntos a gente vai ter que fazer um app 2 aqui, Vamos viu? fazer? Vamos contar. Tem história de boa Tem demais. muito. É. Eu tenho certeza que a galera... É verdade. Exatamente, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar pedindo mais de você, Ó, e eu porque... depois até queria sugerir da gente fazer um sorteio dos livros aí nas redes de vocês. Eu ia falar isso no final, Paulo, né? enfim. Mas já soltamos, a gente vai fazer um sorteio, gente, de Legal. livros. Vocês vão amar. Que massa. Então vamos lá. Bebel, pode começar. Tá. Pode começar, tá bom. Eu vou começar? Tá. O que tem de pergunta aí? Vamos lá. Não, é tranquilo. Redes sociais, posicionar o negócio ou buscar likes a todo custo? Posicionar sempre o negócio. Eu sou completamente contra métrica de vaidade, que são os likes, comentários, muito compartilhamento. Isso pra mim não significa nada. Não determina sucesso de campanha. Definição de sucesso. Nossa, é difícil. Você sabe que tinha uma pergunta que vocês tinham planejado aí, que era, você chegou no auge da sua carreira. E é tão difícil a gente se entender nesse lugar, né? Assim, o que é auge? O que é sucesso? Auge, eu tô estendendo, tá, gente? Pode estender. Auge é sair da casa dos pais e se bancar. Auge é, sei lá, pagar os boletos. Eu sou muito defensor que sempre você pode dar mais um passo, né? Eu acho que o sucesso é o sempre amanhã. E não é aquela situação de você nunca achar que chegou, mas eu vou querer buscar mais. Então, sucesso pra mim é entender que eu tô no caminho certo e eu posso buscar outras rotas, outros caminhos, Pra você sempre subir ter uma mais degrau, movimentação, né? ter essa Senão, movimentação. Uma hora você Exatamente, estagna. exatamente. Ótimo. Sou eu de novo, né? Opa. Pergunte. Tava tão aqui, ai, Tô me sentindo muito na Gabi. Ah, adorei. por que humanizar as redes sociais? Porque humanizar as redes sociais... Existe rede social sem humanizar? Não, mas isso é um fator super importante, assim, o nosso conceito de empresa é humanizar a influência de ponta a ponta, desde a construção do projeto até a verdade que você passa. É muito interessante que não existe rede social sem verdade, não existe rede social sem humanizar, é troca. Por que as redes sociais deram muito certo no Brasil? Porque o brasileiro gosta de trocar, de conversar, de relacionar. A influência sempre existiu. Eu falo muito que o marketing de influência é o boca a boca 2.0. A gente sempre foi influenciado por alguém, gente. Antes do marketing de influência e antes das redes sociais, você pedia a indicação de uma costureira para sua vizinha. Você pedia a indicação de onde jantar para o seu primo, para o seu namorado. Isso é influenciar. Era boca a boca. Só que a gente profissionalizou esse boca a boca. O marketing de influência é boca a boca 2.0. Então não tem como não tem como você falar de influência sem ser humanizado, né? É verdade, é história, é você compartilhar o seu conhecimento. Então não existe a influência sem humanização para mim, de verdade. Adorei a resposta. Dicas para quem tem o desejo de se tornar um grande comunicador. Verdade. Assim, é muito importante as pessoas entenderem que elas precisam perder o medo de colocar o rosto na internet e de poder contar suas histórias.
Não ligue pro amigo que vai zoar, não ligue pro parente que vai falar que você tá passando vergonha. É assim. As pessoas que estão te criticando hoje são as pessoas que vão te pedir favor mais pra frente, ou que vão te elogiar, que seja elogiar, melhor do que pedir favor. Mas para ser bom comunicador, o princípio básico é comunicar e falar a verdade. Não tem outro caminho. Cada um tem um dom, né? Eu acho que as pessoas também têm que seguir feeling, porque virou uma profissão da moda. Não é nem profissão do futuro. Ser influenciador ou ser comunicador é a profissão do presente. Mas tem que entender que às vezes as pessoas não têm perfil para isso. Tem gente que é mais habilidosa, tem gente que é mais comunicativa, tem gente que é mais se sente mais confortável em gravar e contar um pouco mais da sua rotina. É entender o seu limite. Eu acho que quando você conta a verdade e tem uma boa história, você já é um comunicador, né? Eu venho de uma família que meu pai é um bom comunicador. Ele não fala nas redes sociais, mas ele é um bom contador de história. Mineiro, é bom contador de história. Então eu acho que no momento que você conta a verdade, você já se torna um comunicador. É só se dar o play, ligar a câmera. Acho que você até mostrou seu pai nos stories quando você lançou o livro. Eles ficaram super emocionados com o livro. Eu vi. Você falou que seu pai, eu lembrei dele, olha só que coisa. Ele falou agora, eu tipo, peraí, eu já vi. Eles contam pra todo mundo. Eu mandei um monte de livro pro meu pai, ele entrega pela cidade, que ele máximo, dá pros amigos dele. Eles são super entusiastas, assim. É orgulhoso, né? Quem não é? A gente aqui já tá, né? E meus pais moram numa cidade do interior de Minas, que chama Esmeraldas, perto de BH. E é uma outra realidade para eles. Eles vêm para São Paulo algumas vezes, vieram agora no lançamento do livro, e ver os artistas, ver esse auê, fotógrafo, é outra realidade. Então eles ficam muito felizes de tudo que está acontecendo, enfim, sou eternamente grato. Meu pai é filho de taxista. Que massa. E ninguém melhor do que taxista para conversar, não é verdade? Taxista eu acho que é a pessoa que mais tem história. Porque imagina quantas histórias eles escutam o dia inteiro. Exatamente. Então, é tanto passageiro que passa ali, é tanta gente que passa ali, que é história demais para ser contada. Então, eu acho que isso vem, né, de avô, de pai, de família, mineira. Sua mãe também minha mãe, meu avô, por parte de mãe, é muito contador de história também. Minha mãe, professora. Então, eu acho que essa história está muito enraizada comigo, assim, né, o ser contador de história. Então, eu trago isso na minha essência. Agora, eu consegui profissionalizar, ter uma empresa e estou compartilhando aí um pouco do meu conhecimento com todo mundo. Gente, Flávio, assim, eu tô encantada com você no nosso podcast. Eu quero continuar, mano. O Mano já escutou essas histórias aqui muitas vezes, né, mano? Gente, agora eu já vou ser amiga pessoal do Flávio pra ficar saindo com ele, pra ele contar todas as outras histórias. Tem só mais uma, vai. Como as pessoas acham que é empreender versus como realmente é? Boa. Gente, empreender é zero glamouroso. Se me perguntam o que eu faço na empresa, a minha resposta é unicamente clara: resolver problema o dia inteiro. Vida de empreendedor é resolver problema o dia inteiro. Mas mais do que resolver, é trazer solução, né? Assim, o empreendedor é aquela pessoa que tem muito menos que ficar se martirizando que aquilo aconteceu e muito mais se vangloriando em como resolver aquilo ali, né? Aquilo que eu falei com vocês, fail fast, não tem problema nenhum errar. A gente já acertou e errou inúmeras vezes na M-Field. De pessoas, de processos, de produto, de lugar, mas no momento que a gente entende que a rota precisa ser mudada e a gente consegue tomar essa decisão rápida, isso de fato é conseguir ser um bom empreendedor para mim. O sucesso, se vai ganhar dinheiro, se vai escalar, se vai ser vendido, isso é consequência. Mas eu acho que essa característica de não ter medo de acordar e entender como vai ser aquele dia e que você tem que estar apto para fazer uma grande venda ou para passar um perrengue enorme, é a maior característica para mim de empreendedor. É perrengue, viu, gente? Empreender. É muito perrengue. Que delícia escutar isso, porque a gente empreende e a gente sabe como é. Porque um dia tá tudo bem, outro dia não tá tudo bem. Outro dia tá tudo bem. Outro dia você acorda, tá tudo bem, aí à tarde tá tudo mal, aí tá tudo bem de novo, daí de madrugada tá tudo mal, aí você liga pra ela de madrugada, eu tô pensando aqui, você tá pensando aqui também. É uma montanha-russa de sentimento. É uma loucura, né? Tem um dia que você fala, caramba, virei demais, tá massa, a empresa aconteceu. E tem dia que você fala, meu Deus, vai dar ruim. Como que vai ser hoje? O que vai acontecer? O Pau, ele nasceu exatamente pra isso, pra gente mostrar a vida real, porque tem muita gente que começa a empreender e fala assim, nossa, eu não vou trabalhar de sábado e domingo. Gente, você vai trabalhar vou ficar pra caceta. Certo, eu vou ser dona do nariz. Tipo, a gente tenta trazer, assim, pílulas para as pessoas que escutam aqui de vida real mesmo. Porque, assim, não tem problema. Exatamente o que você falou, não tem problema errar. Todo mundo vai errar. Em algum momento você vai errar e vai errar horrores. Exatamente. Mas seja rápido pra não... O ganhar dinheiro é consequência, sabe? Assim, eu acho que a maior característica de um bom gestor é contratar pessoas que são melhores do que ele. Não ter essa vaidade. Eu não consigo fazer tudo. Eu posso ser um bom gestor, mas eu não sou o melhor comercial, eu não sou o melhor criativo, eu não sou o melhor atendimento. Para que tudo aconteça, eu tenho que contratar pessoas que são melhores do que eu. Muitas vezes essas pessoas
têm retiradas maiores do que do dono da empresa, elas vêm de um background melhor do que o seu, e você tem que se desprender dessa vaidade. A empresa só acontece quando você tem bons colaboradores por perto. No momento sem ego, né? Sem ego nenhum. O empreendedor tem que ser uma pessoa que não pode ter o ego maior do que a vontade de querer fazer aquilo ali acontecer, né? Então, é difícil. É muito difícil para o empreendedor você conseguir descentralizar as coisas, né? Até pouco tempo atrás, gente, eu ficava aprovando todos os posts que ia para o Instagram da minha empresa, porque eu tinha aquele apego de entender se estava tudo saindo do jeito que eu queria. Só que eu precisei de virar a chave no momento que a empresa tem uma projeção de faturar um número X, com um número de colaboradores grandes, você tem que delegar para as pessoas. E você só consegue delegar quando você consegue saber que tem pessoas melhores que você para fazer aquilo ali. Então é um exercício diário, é um dever de casa de você estudar. As pessoas têm que estudar também, assim, sabe? Às vezes a gente fica naquela rotina de chegar e se não oxigenar a cabeça. Eu sou muito dessa pessoa de estudar, ler, anotar, depois compartilhar isso. Eu acho que a gente precisa se reciclar o tempo inteiro. Porque eu tô numa empresa que, sem brincadeira, eu acho que a faixa etária dos meus colaboradores é 28, 30 anos. Hoje eu tenho 37, as pessoas nasceram na internet, elas consomem muito conteúdo, elas consomem conteúdos que talvez vão chegar para mim daqui a 1, 2 meses. O meu time criativo, eles ficam rindo de alguns memes que depois eu vou receber aquele meme depois de 3 meses na internet, porque é tanta informação que chega por tantos veículos, tantos caminhos, tantas plataformas, que a gente tem que estar acompanhando essa molecada, a garotada. Então, assim, é muito gostoso. Hoje eu consigo trabalhar com uma coisa que eu tenho um prazer enorme. Eu saio da cama feliz em trabalhar com isso. E eu acho que é isso. Tem uma frase que eu já li. Enfim, é uma frase que fala que se você não Temos frase. Não é frase, eu não sei a frase direita, nem sei de quem é essa frase. Mas era um conceito assim, se você não gosta do seu emprego também não vai gostar de você. Sim. Sabe, assim, se você só critica, se você acorda na segunda-feira triste em ter que ir, se você só reclama, a empresa vai ser exatamente a mesma coisa para você. Então, assim, o gostar de trabalhar, o ser feliz, e essa geração nova, os princípios desses jovens são completamente diferentes dos meus. Eles valorizam coisas nas empresas completamente diferentes das que eu valorizo, né? São pessoas que... Tem um fato recentemente de uma pessoa que a gente estava contratando. A gente está num processo híbrido de ir 3 dias por semana. Ela escolheu uma outra empresa porque a outra empresa, o híbrido era só 2 dias por semana. Você consegue entender o valor dessas pessoas, como que mudou? Não é o valor de cargo, salário, de horas trabalhadas. Concordo com você. Então, assim, a gente tem que acompanhar essa cultura. A gente já passou por isso também. Né? A cultura dos colaboradores mudou e você tem que entender que as pessoas querem qualidade de vida no trabalho. Exato. Não necessariamente querem só dinheiro, ou só posições, ou só cadeiras dentro da empresa. E a gente fica nessa batalha de conseguir acompanhar isso mas aí. E entender, né, às vezes o processo, porque às vezes você fala assim, nossa, você para e pensa, nossa, isso é importante porque tem mais gente pensando desse jeito, né? Porque Exato. Antes não tinha uma importância. Em todos os níveis, em diversidade, é muito legal, assim, a gente estava com uma meta interna de conseguir crescer a diversidade dentro do nosso time. Em todos os fatores, assim. E eu estava com uma dificuldade de encontrar profissionais pretos dentro da empresa, que se atendessem para as vagas que eu estava buscando. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, Flávio, sabe por que você não está encontrando profissionais pretos? Porque você está procurando na piscina de bolinhas brancas. Você tem que começar a procurar na piscina de bolinhas pretas. É lá que eles estão. Talvez você está indo em faculdades que essas pessoas não estão. Você tem que ir em outras faculdades. Talvez você está indo em companhias que não valorizam isso. Você tem que ir em outras companhias. E isso é a pura verdade. A gente estava batendo a cabeça porque a gente estava procurando um lugar que eles não estavam. Isso é um desafio para a gente, manter a empresa diversa, manter a empresa feliz, manter os colaboradores como multiplicadores da nossa empresa. A gente tem um plano lá de indicação que as pessoas que indicam são bonificadas para um novo colaborador que entra, porque cada vez que as pessoas têm a nossa empresa na boca, na ponta da língua, mais a nossa marca está sendo comunicada e mais as pessoas vão querer desejar trabalhar com a gente. Eu participo de muita entrevista de colaborador para entrada, porque eu gosto de olhar no olho e ver o brilho no olho das pessoas. Entender se o meu projeto, o meu sonho, é um sonho que ela quer viver.
também. E eu acho que é isso que traduz um pouco a nossa empresa, assim. Eu escuto muito do nosso time que é um ambiente saudável, não é um ambiente tóxico, as pessoas gostam de estar ali, porque essa é a nossa essência. Não, a gente já tá querendo mais power. Vamos, vocês têm que conhecer esse O Flávio, imagina quem trabalha com ele. Mas eu acho assim, gente, eu também te desejo essa energia super gostosa. Eu acho que como líder, você tem que dar exemplo e inspirar as pessoas, né? E eu acredito muito que liderança não se impõe, liderança se conquista. Não adianta eu falar assim, gente, eu sou o CEO da M-Field, a partir de agora as minhas regras que valem. Se as pessoas não se inspirarem em mim, não confiarem em mim, não me tiverem como exemplo, ninguém vai acreditar no que eu estou falando e nenhuma ordem vai ser cumprida. Sim. Então, isso é o que a gente faz, conversar. O tempo inteiro é conversa, gente, é sentar para conversar. A gente gosta de apostar no intraempreendedorismo. Traga a sua ideia para dentro da empresa. Você pode virar sócio dessa ideia, você pode ser o dono desse projeto, você pode ser o pai desse produto. Que máximo. Porque tem tanta gente boa, com ideia legal, que às vezes é privada, podada, porque o cara senta na sala do diretor e não deixa o time conversar. Então, assim, eu sou muito entusiasta, mais do que do empreendedorismo, do intraempreendedorismo. Você motivar os seus colaboradores a crescerem junto com você. Isso, para mim, é a essência de ser um bom empreendedor, de verdade. Amei, gente. Amei. Amei. Teremos um app 2. Opa, prometeram aí, tá vendo? Prometido, assim, super. A gente podia fazer um 2 ao vivo, se você topasse. Vamos fazer? Vamos mesmo. A gente quer começar a fazer ao vivo. Gente, que já tá da dona Stalker aqui, né? Olha, já tá isso dando aí pá. A gente quer fazer muito boa. A gente quer fazer... Já tá convidadíssimo. Que legal. Super legal. Super rápido. Sócio, vocês debatem coisas. Tem muita história legal, gente. Assim, eu acho que eu consigo mostrar pra vocês que eu sou contador de história, porque se deixar aqui, eu vou... Eu amei. Tem uma coisa engraçada, tem uma história que eu lembro da faculdade. Eu já pode contar. Tem uma história boa da faculdade, porque quando eu ia de ônibus pra faculdade lá em Belo Horizonte, eu adorava escutar a história das pessoas dentro do ônibus. Tem muito disso, no trem, no metrô, as pessoas ficam contando histórias. Eu também escuto. E teve um dia que a história estava tão boa do casal que estava atrás de mim... Você perdeu o ponto. Que eu passei do ponto, desci 2 pontos depois. E aquela você não vai continuar? Ou eu virava e falava, olha, você termina essa história que eu quero saber o desfecho, ou eu continuava. Desci 2 pontos na frente, voltei feliz a pé para a faculdade, era isso aí. Porque assim, eu gosto também de escutar a história. Eu falo muito, mas eu gosto muito de escutar também. E é muito legal conseguir profissionalizar isso, conseguir fazer disso um negócio, conseguir empreender a partir de histórias e ganhar dinheiro também, porque todo mundo tem boleto para pagar. Exato, né? É uma honra ter você aqui, Flávio. Obrigado, gente, de verdade. Quero que você passe as suas redes sociais, né, Bebel? Você ia falar isso, né? Eu passei na frente. Tudo bem. Sim. Vou passar meu Instagram, Flavinho Santos. Eu tô postando muito agora no LinkedIn também, que eu acho que é uma super plataforma para empreendedor, para empresário. Flávio Alves Santos, lá no meu LinkedIn. E a dica do meu livro, gente, Economia da Influência, um livro aí best-seller. Já imaginou? Agora eu coloquei até na minha bio. Publicitário, empresário e autor de um best-seller. Que incrível, gente. Tá muito chique. Eu amei. Fiquei muito feliz, de verdade. A gente amou também nosso presente também. Do livro também. Ficou legal. Aí o pessoal, a gente deixa o link, o pessoal também confere lá. Não, gente, e vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem. Ativem o sininho. Ativem o sininho e mandem pra todo mundo. Eu sempre erro, eu sempre falo. O que eu falo? Se inscreva no nosso canal. Eu falo errado, mas é isso, se inscreva no nosso canal. Eu falo assim. Gente, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Obrigada, assistem todos os nossos apps, mandem pros amigos, pra família, né, Bebel? Deixa um monte de comentário aqui, pede o segundo episódio. E tem um sorteio. A gente vai fazer um sorteio, gente, do livro. Um sorteio na descrição agora. E no nosso Instagram. Vai fazer no nosso Instagram, né? Pra quem tá assistindo, talvez nesse momento já passou, né? Mas a gente deixa tudo lá. Deixa tudo lá, gente. Do Flávio. Obrigada, gente. Um beijo.